Olá, gente. Bom dia, como vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje a gente vai fazer a correção, vai começar a correção, né, do simulado da OAB. Eu espero que vocês tenham ido bem, mas se vocês não terem ido muito bem, a gente vai entender agora o porquê tá fazendo essa correção. Pessoalmente, eu não achei a prova tão complicada, então, pelo menos a parte de ética, a parte de filosofia e de constitucional, acho que dava para dar um início de estudo ali, a gente conseguiria dar uma treinada para fazer depois outros simulados e posteriormente a prova oficial do AB. Então, acho que é um ótimo começo. Essa prova foi um ótimo começo para continuar os estudos, né? Para quem vai realizar a prova agora, 1º de dezembro também, já talvez não seja o primeiro simulado, mas seria assim mesmo. A gente vai treinando até a prova oficial, tá? Agora a gente vai fazer a correção da questão 1 até a 13. Então, a gente vai fazer as 8 questões de ética, uma de filosofia, né? Porque a questão 9 foi anulada, e depois mais 2 de constitucional, tá? Então, eu já estou com a prova aberta aqui. Acho que já está compartilhando. Então, eu vou ler e aí depois a gente vai fazer a correção, tá? Então, a questão 1. Os advogados Pedro e Raul desejam constituir sociedade para prestação de serviços de advocacia e ingressar no mercado profissional. Depois de constituída a sociedade, Pedro e Raul deverão observar que: alternativa A, pode incluir como sócio ou titular da sociedade pessoas que realizem atividades estranhas à advocacia e que não são inscritas como advogados ou totalmente proibidas de advogar. Alternativa B, se o advogado que constitui a sociedade for impedido ou incompatível em caráter temporário, isto o excluirá da sociedade de advogados a qual pertença, pois não será advogado. Alternativa C, os advogados integrantes da sociedade não poderão representar em juízo clientes de interesses opostos. E alternativa D, sociedades serão admitidas a registro quando adotar a denominação fantasia. Então, aqui, como vocês provavelmente vão estar assistindo pelo YouTube, pausem aqui o vídeo, façam a resolução novamente, se quiserem, depois despausem o vídeo para continuar a entender a questão correta. Aqui, a questão correta é a letra C. Advogados integrantes da sociedade não poderão representar em juízo clientes de interesses opostos. Bom, não só essa questão, mas como todas as outras questões de ética, é basicamente a leitura do Estatuto da Advocacia, Estatuto da Advocacia, né? Aqui, gente, por conta do artigo 15, deixa eu abrir aqui para fazer a leitura para vocês, que diz que os advogados não poderão representar, advogados do mesmo escritório não poderão representar clientes de interesses opostos. Deixa eu abrir aqui e fazer a leitura. Mas, assim, todas as questões a simples leitura do estatuto. Você lê, você entende, né? E também, assim, acaba sendo lógico, né, as questões de ética, porque, assim, mesmo que você não conheça ao pé da letra o estatuto, você consegue ter uma noção do que seria o mais correto, ou mais próximo do correto, né? Então, aqui a gente tem o artigo 15, ó, dizendo o seguinte. Deixa eu ver aqui. Artigo 15, parágrafo 6º. Então, artigo 15, os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na disciplina dessa lei e no regulamento geral. E a gente tem o parágrafo 6º dizendo: os advogados sócios da mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Então, aqui, gente, é a letra da lei. A banca, né, ela pegou esse parágrafo, copiou e colou. Então, assim, é a simples leitura do estatuto. A gente sabe que a gente não tem muitos artigos, não é uma lei muito longa, então vale a leitura, até mesmo para a gente confirmar essas noções que a gente tem em relação às questões relacionadas à ética do advogado, né? Aqui a gente, assim, acho que a maioria das pessoas já tendem a pensar que advogados da mesma sociedade não podem representar clientes de interesses opostos. A gente tem essa noção. Para a gente confirmar
essa noção que a gente tem é fazendo a leitura da lei, né, do Estatuto de Ética do Advogado. Então, assim, fazendo a leitura, a gente já confirma essa noção que a gente tem, certo? E aí, depois aqui, as outras questões, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou fazendo questão por questão. Mas aí você, questão assim, alternativa por alternativa. Por que essa alternativa está incorreta? Mas ao longo das outras questões, acaba que vão respondendo essas dúvidas que vão ficando, né? O porquê das outras questões estarem incorretas, tá? Mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no comentário aqui no vídeo, ou depois mandando para a gente no WhatsApp. Mas como eu disse, né? Questões já são mais lógicas e acaba que outras são ilógicas, né? Então, uma vai eliminando a outra, tá? Por exemplo, essa questão sobre essa alternativa letra D, sobre sociedades serão admitidas a registro quando adotar denominação fantasia. Depois a gente vai ver que ele não pode, em outra questão a gente vai ver que os advogados não podem se utilizar de denominação fantasia no escritório. Acaba sendo uma alternativa lógica também, a gente no mundo prático a gente não vê escritórios com nome fantasia, né? Só com sobrenome, nomes e sobrenomes. Mas assim, ao longo das outras questões a gente vai vendo também né, assuntos como esse, então vão já eliminando essas outras alternativas que estão incorretas, tá? Então, questão 2. Carolina decide constituir sociedade com Thaís. Finalizaram todos os detalhes, bem como alugaram ponto físico. Mas, para fazer os materiais de escritório, precisariam escolher a razão social da sociedade. Neste ponto, entraram em discordância com vários nomes. Em relação ao caso acima, com base nas normas estatutárias, é correto afirmar que: alternativa A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Alternativa B: caso o advogado que tem nome na razão social venha a falecer, o nome não pode permanecer do sócio falecido, mesmo que esteja prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Alternativa C: os sócios podem escolher livremente a razão social. E alternativa letra D: mesmo que Thaís não seja inscrita como advogada, poderá constituir sociedade com Carolina, que é inscrita como advogada. Aqui, ó, a questão certa é a questão C. Perdão, questão A. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Aqui, a gente tem no artigo 16 do Estatuto, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, artigo 16, parágrafo 1º. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedades empresárias, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular da sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogada ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Então, aqui já eliminou algumas alternativas e já confirmou a letra A, né, dizendo que aqui o escritório, né, a sociedade, ela tem que ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, tá? Que é, assim, a própria alternativa, a alternativa inteira aqui, né? A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, tá? Então, aqui, novamente, a banca só copiou e colou o texto de lei, tá? E veja que aqui o caput e o parágrafo 1º do artigo 16 já elimina algumas questões, né? Já fala que o sócio falecido, né, que tem o nome na razão social, caso ele venha com o seu falecimento, ele pode ter permanecido o seu nome na razão social do escritório, desde que previsto no ato constitutivo. Né? A alternativa B aqui diz exatamente o contrário, ele diz que não pode permanecer, mesmo que esteja previsto no ato constitutivo da sociedade. Né? Aqui diz também que... Opa, deixa eu voltar aqui. O artigo 16 também diz
que a sociedade ela tem que ter pelo menos o nome de pelo menos dos advogados componentes da sociedade, né? Deixa eu só abrir aqui de novo, que eu perdi. E também que o sócio que não pode compor a sociedade pessoas que não são inscritas como advogado, né, nos quadros da OAB, ou que sejam impedidas, né? E aí, então, a gente já tem eliminação de outras alternativas aqui, né? Então, a questão 2, alternativa A. Agora, questão B, deixa eu só beber um pouco de água. Questão B. Questão 3. Pedro e Mateus constituem uma sociedade de advogados e prestam atividades de consultoria jurídica, bem como serviços de posicionamento estratégico, de imagem, marketing e contabilidade para pequenos empreendedores, inclusive com a elaboração de materiais gráficos. Considerando as atividades exercidas pela sociedade hipotética, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A sociedade de Pedro e Mateus devem ter seus atos constitutivos registrados apenas na junta comercial e em qualquer conselho seccional da OAB. Alternativa B. A sociedade de Pedro e Mateus devem ter seus atos constitutivos registrados apenas no conselho seccional da OAB. Alternativa C. Os atos constitutivos da sociedade de Pedro e Mateus devem ser registrados na junta comercial e no conselho da OAB, em cuja base territorial tem sede. Alternativa D, não é possível o registro dos atos constitutivos da sociedade de Pedro e Mateus nos conselhos seccionais da OAB e na junta comercial. Aqui, também, assim, tendo uma noção geral do estatuto, a gente, e também, assim, da vida prática, a gente já consegue eliminar, né? Aqui a alternativa correta da questão 3 é a letra D. Não é possível o registro dos atos constitutivos da sociedade de Pedro e Mateus nos conselhos seccionais da OAB e na junta comercial. Por quê? Bom, a gente sabe que não é possível o exercício conjunto da advocacia com outra atividade empresária, né, ou com qualquer outra atividade profissional, né, no mesmo local, na mesma sociedade, tá? Aqui ele diz, então, que Pedro e Mateus são advogados e além do exercício da advocacia, também exercem atividade de consultoria jurídica, outros serviços voltados para marketing, imagem, contabilidade, enfim. Então, aqui está dizendo que Pedro e Mateus, além de advogados, prestam serviços de outras finalidades que não da advocacia, tá? E aí a gente tem, como a questão 2 dizia, né? Se referia ao artigo 16, dizendo que não são admitidos o registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresente forma ou característica de sociedades empresárias, ou seja, a gente já viu que, no caso hipotético ali, Pedro e Mateus, além de advogados, também desenvolvem atividade empresária. Então, aqui já o comecinho do caput do artigo 16 já elimina já elimina não, né? Já diz que a alternativa letra D está correta, porque ela diz que não vão poder ser registrados, né? Nem na junta comercial e nem no conselho seccional. Enfim, vamos continuar aqui. O caput que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia. Então, aqui também já confirma novamente, que incluam como sócio o titular da sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então, aqui o próprio caput já diz para a gente que eles não podem ser registrados nem na junta e nem no conselho seccional, né? Porque eles realizam atividades empresárias, adotam, né, características de sociedade empresária, ou seja, prestam serviços com fim lucrativo, né? E que são atividades estranhas à advocacia também ao mesmo tempo, né? Porque visam ali atividade, já que não visam além do exercício da advocacia, eles visam ali ter um lucro com outro exercício profissional e também são estranhas à advocacia, né? A junção dos dois. Então, aqui o próprio caput já diz para a gente que eles não podem
ser inscritos, né, na junta comercial, não podem ser registrados na junta comercial e nem no conselho seccional da OAB, tá? Por conta desse exercício profissional da advocacia. Questão 4. A advogada Gabriela, regularmente inscrita na OAB, tornou-se moralmente inidônea para o exercício da advocacia e respondeu a processo disciplinar, tendo sofrido como consequência a exclusão da OAB. Considerando a situação hipotética apresentada e o Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a opção correta. Alternativa A. Para aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de metade dos membros do Conselho Seccional competente. B. Serão considerados inexistentes os atos privativos do advogado praticados por Gabriela após a exclusão, dado o impedimento do exercício do mandato em razão da sanção disciplinar aplicada. C. A penalidade de exclusão somente poderia ter sido aplicada caso Gabriela tivesse praticado crime infamante. E D. Para aplicação da sanção disciplinar de exclusão é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Essa aqui era um pouco mais específica, então a gente teria que ter um conhecimento sobre o Estatuto da Advocacia, da OAB, né? Mas também não é muito difícil. Lendo a lei, a gente consegue ter uma noção, a gente conseguiria acertar, tá? Aqui a questão correta é a letra D. Para aplicação de sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Né? A gente tem lá uma parte do Estatuto falando sobre as sanções disciplinar, né? Então, a mais grave seria a exclusão, e seria necessário, então, para esse tipo de sanção, a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente, tá? Vou abrir aqui, ó, seria o artigo 8 que disciplina essa questão. Tá. Aqui, ó. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de... Aí a gente tem um parágrafo único. Para aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Tá? Então, aqui também é a letra de lei. A gente tem o inciso 1 e 2 dizendo as situações, né, os casos em que pode ser aplicada a exclusão, e aí vem o parágrafo único dizendo exatamente o que diz na alternativa letra D, que para aplicação dessa sanção é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente, tá? Então, aqui a alternativa correta é a letra D. Questão 5. Plínio, advogado com inscrição regular, passou a exercer cargo de delegado. Por força disso, teve sua inscrição cancelada. Após sua aposentadoria no cargo, requereu o seu retorno aos quadros da OAB. Com base no caso apresentado, assinale a alternativa correta. A. Na hipótese de novo pedido de inscrição que não restaura o número de capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho. B. Na hipótese de novo pedido de inscrição que restaura o número da inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos seguintes requisitos: capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral, não precisa prestar novo compromisso perante o Conselho. C. Na hipótese de novo pedido de inscrição que não restaura o número da inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos seguintes requisitos: capacidade civil, não exercer a atividade incompatível com a advocacia, e idoneidade moral. Não precisa prestar compromisso perante o Conselho. D. Na hipótese de novo pedido de inscrição que restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos seguintes requisitos: capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho. Aqui, gente, também, assim, lendo a letra da lei, a gente conseguiria resolver sem muita complicação. Eu acho que aqui
o que mais deixaria em dúvida é a questão da restauração do número da inscrição anterior. Se poderia ou se não poderia ter a restauração do número de inscrição anterior, certo? Já que Plínio foi advogado, cancelou a sua OAB, e aí ele né, pede o seu retorno, requer o seu retorno. O número de inscrição anterior vai ser restaurado? E aqui a gente sabe que não, né? A alternativa correta é a letra A. Na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos seguintes requisitos: capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Porque as únicas diferenças entre as questões seria isso. Seria a questão da restauração do número anterior e da prestação de compromisso perante o conselho. Aqui a gente tem essa variação. Não presta compromisso perante o conselho? Presta compromisso perante o conselho. Tá? Mas, assim, precisa prestar compromisso perante o conselho. Porque esse e os outros requisitos que o exercício aqui descreve, né? Capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e a prestação de compromisso perante o conselho, seriam, assim, os requisitos que a gente tem para a inscrição do advogado, como primeiro advogado. Então, não teria tanta dúvida, né? Mesmo que você não soubesse, você poderia pensar, poxa, será que o advogado ele precisa prestar compromisso perante o conselho? Como qualquer outro conselho ou qualquer outra entidade de classe, o profissional ele teria que prestar compromisso, né? Então, aqui não seria diferente, tá? E aqui a gente vai lá para o artigo 38, para o artigo 38 não, para o artigo 8º e para o artigo 11, tá? Vamos vir aqui, ó, para a gente entender. O exercício não disse, mas só para a ciência, não sei se vocês sabem ou não, a maioria sabe, mas para quem não sabe é uma vale informação, né? Caso o advogado ele pretenda retornar para o exercício da advocacia depois de ter cancelado sua OAB ou qualquer outra forma de, né, exclusão, enfim, ele não precisa realizar outra prova, né, outro exame da ordem, né? Então, nesse caso de Plínio, que era delegado e deseja voltar ao exercício da advocacia, ele não precisa prestar novo exame de ordem. Então, passado uma vez no exame de ordem, você não precisa passar nunca mais. Então, mesmo que você seja excluído ou que você tenha sua OAB cancelada, você não precisa realizar o exame de ordem novamente, graças a Deus. Então, é uma vez na vida, literalmente. Ó, a gente tem aqui o artigo 11, que diz o seguinte, ó. Cancela-se a inscrição do profissional que... E aí a gente tem o parágrafo 2º, ó. A gente tem aqui as opções, né, de cancelamento. Nesse caso, seria o inciso 4º, né? Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia, que foi o caso de Plínio, que teve sua OAB cancelada para o exercício do profissional de delegado. E aí o parágrafo 2º diz o seguinte, ó. Na hipótese de novo pedido de inscrição que não restaura o número anterior, deve o interessado fazer a prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. 1, 5, 6 e 7. Então, a gente tem no artigo 8º, ó. Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário capacidade civil. 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. 6. Idoneidade moral. E 7. Prestar compromisso perante o conselho. Então, gente, copiou e colou a letra de lei. Né? Aí vocês vejam que aqui o artigo 11, ele não diz que o profissional ele tem que fazer prova do diploma ou de certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, nem de título de eleitor e quitação de serviço militar, se brasileiro, nem aprovação em exame de ordem. Tá vendo que aqui ele não pede novamente o diploma, não pede título de eleitor, né? Enfim, a questão militar, e nem aprovação em exame. Por quê? Porque se o advogado ele já teve a sua OAB, né? O seu profissional ele já teve sua OAB anteriormente, logicamente, ele já foi aprovado no exame da ordem, já teve diploma, uma certidão de graduação em Direito, enfim. Então, aqui ele já teve essas questões resolvidas no momento passado. A questão da capacidade civil, ele vai ter que realizar a prova novamente, porque pode mudar. Né? A gente sabe que a capacidade civil, a gente tem uns casos lá que a gente cria a partir dos 18 anos, mas ela não é uma capacidade imutável, né? Pode ser que alguma outra causa ela faça com que a gente perca a capacidade civil,
né? Então, é algo mutável, por isso a gente tem que fazer prova novamente. É a questão de exercício incompatível com a advocacia. É o caso de Plínio, por exemplo. Se ele continuasse com o exercício de advogado, de delegado, exercício profissional de delegado, seria uma função incompatível com o exercício da advocacia. Então, como também é algo mutável, ele tem que fazer prova novamente. Então, ele vai fazer prova dizendo o seguinte: olha, não sou mais delegado, me aposentei, me afastei, enfim, não sou mais delegado, então não tenho mais incompatibilidade profissional com o exercício da advocacia, tá? Idoneidade moral também é uma questão mutável, então a gente tem que fazer fazer a prova, né, prestar essa, essa questão ali diante do Conselho Seccional, e também em relação ao prestar compromisso perante o Conselho. Aqui também é algo mutável, né? Você prestou compromisso assim que você se inscreveu nos quadros da OAB, depois que você teve cancelada a sua inscrição, você tem que fazer prestar compromisso novamente, né? Posteriormente. Então é isso. As questões que são mutáveis, a gente precisa fazer prova novamente. As questões que são imutáveis, que é o caso, por exemplo, de aprovação no exame da ordem, não há necessidade, tá? Que também é bem lógico. Então aqui, gente, é questão de copia e cola da letra de lei, tá? Então, alternativa 5, letra A. Alternativa 5 não, questão 5, né? Agora, questão 6. Eduarda, advogada, após 5 anos de exercício da advocacia, passou a apresentar um comportamento agressivo, causando estranhamento dos amigos e familiares. Após um quadro agressivo grave, a família a encaminhou para um hospital. Após a avaliação médica, ela foi diagnosticada com uma doença mental. De acordo com a equipe médica, a doença é curável. Com base na situação apresentada, assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB. A. O caso de Eduarda incide na licença de exercício profissional. Refere-se ao afastamento temporário em que o advogado fica isento de pagamento da anuidade. Vou para aqui. Letra B. O caso de Eduarda incide no cancelamento da inscrição profissional. Refere-se ao afastamento definitivo em que o advogado fica isento do pagamento da anuidade. C. O caso de Eduardo incide em impedimento para o exercício profissional. Refere-se ao afastamento definitivo em que o advogado fica isento do pagamento de anuidade. E D. O caso de Eduardo incide em cancelamento da inscrição profissional. Refere-se ao afastamento temporário em que o advogado fica isento do pagamento da anuidade. Aqui, acho que também era uma questão lógica, e aí, tendo conhecimento sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB, a gente consegue ter confirmado essa questão. Aqui a alternativa correta é a letra A, tá? O caso de Eduardo de licença no exercício profissional refere-se ao afastamento temporário em que o advogado fica isento do pagamento da anuidade. Primeiro, por que o afastamento é temporário e não definitivo? Por conta da doença mental da Eduarda ser curável, né? Então, a partir do tratamento, né? A partir da finalização do tratamento, da alta, ela vai poder voltar às suas atividades profissionais. Então, seria um afastamento temporário. Há uma previsão de cura, né? Então, a gente teria o afastamento temporário. Após a cura, após o tratamento correspondente, ali a gente vai ter o retorno de Eduardo para os exercícios profissionais da advocacia, tá? Então, é um afastamento temporário. E aí a gente tem a isenção do pagamento da anuidade, porque é lógico, gente, se o advogado ele pede licença do exercício profissional, né, seria para não pagar a anuidade, né? Porque o advogado ele poderia, por exemplo, nesse caso, se ele não pedisse a licença, esse afastamento temporário, ele continuaria realizando o pagamento, certo? Então você pensa, a única diferença entre o pedido de afastamento, o pedido de licença ali do exercício profissional, seria o pagamento. Então, assim, entre o pagamento e o não pagamento, eu prefiro o não pagamento. Então, o único objetivo da licença é esse, não realização o não pagamento da anuidade por conta do não exercício profissional. Por exemplo, se eu for realizar um intercâmbio de 1 ano no exterior, eu, advogado, vou realizar esse intercâmbio. Eu posso pensar o seguinte: olha, eu continuo com a minha OAB, né, vigente, eu continuo realizando o pagamento, ou eu vou pedir a licença
já que eu não vou exercer a advocacia e eu também não vou precisar realizar o pagamento da anuidade. São duas vias. O único objetivo da licença é esse, pagamento ou não pagamento, certo? É óbvio que se você pedir a licença, você não vai poder exercer a advocacia, mas no caso de você não poder exercer a advocacia, você tem essas duas opções, não pagamento ou pagamento, certo? Então, é uma questão meio que lógica, né? A licença serve para isso, para o não pagamento da anuidade por conta do não exercício profissional em caráter temporário, tá? Então, aqui a alternativa correta é a letra A. Tá? Eu vou ler aqui o artigo 12, que regula aqui, né, que dispõe sobre essa questão. Aqui. Licencia-se o profissional que, inciso 2, passar a exercer em caráter temporário. Opa, inciso 2 não, inciso 3. Acho que eu não tenho. Não, não tem certo, eu disse errado. Inciso 3. Sofrer doença mental considerada curável. Certo? Então, assim, aqui está bem lógico, né? Também é outra questão que é a letra de lei. Como eu disse, na verdade, são todas letra de lei, né? A gente só pega, copia e cola. Na OAB é a mesma coisa, tá, gente? Não sei se vocês já fizeram simulados da OAB ou fizeram provas anteriores, a questão de ética é assim, copia e cola a letra de lei, até porque, como eu disse, já são questões lógicas, né? Uma outra questão que foge dessa lógica, assim, são questões mais pontuais, mas, assim, via de regra, você já tem uma noção de qual é o correto. E aí tem algum detalhezinho que altera ali entre uma e outra questão que faz ser necessário ali ter o conhecimento da lei, mas também a lei não é nada muito complexo, nada muito extenso e facilita bastante por conta disso, tá? Então vamos para a questão 7. Sofia é advogada de Benício em ação promovida por este em face de Tales, cuja advogada é Maria. Ao deparar-se com Tales na primeira audiência, Sofia o reconhece. Após alguns meses, Sofia se aproxima de Tales e estabelece entendimento sobre a causa diretamente com ele. Consciência de Maria, mas sem autorização de Benício. Com base na situação apresentada, assinale a alternativa correta. A. Sofia cometeu infração disciplinar punível com censura ao estabelecer entendimento com Tales pelo fato de não haver autorização de Benício. B. Sofia cometeu infração disciplinar punível com suspensão ao estabelecer entendimento com Tales pelo fato de não haver autorização de Benício. C. Sofia cometeu infração disciplinar punível com exclusão ao estabelecer entendimento com Tales pelo fato de não haver autorização de Benício. E D. Sofia não cometeu infração disciplinar. Deixa eu só ver se está gravando certinho aqui a reunião. Tá, sim. Aqui, eu acho que seria mais interessante ter o conhecimento mesmo da lei. Não sei se seria algo muito lógico. Pelo fato de ter essas sanções, né? Seria questão de suspensão, seria questão de censura, seria questão de exclusão, enfim, qual seria a sanção aplicada à Sofia, né? E aqui, questão letra 7, a alternativa correta é a letra A. Sofia cometeu infração disciplinar punível com censura ao estabelecer entendimento com Tales pelo fato de não haver autorização de Benício. Tá? E aqui a gente tem dois artigos que vão explicar para a gente por quê. Então, só para entender a questão, né? A Sofia, ela se aproximou da parte contrária, né? E estabeleceu entendimento com ela sem autorização do seu cliente, né? A advogada da parte contrária, a parte contrária estavam cientes, mas o seu próprio cliente não estava ciente em relação a esse entendimento. E aí, a gente vai lá para o artigo 34, deixa eu abrir aqui. Artigo 34, inciso 8. Constitui infração disciplinar
Inciso 8. Estabelecer entendimento com parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Nesse caso, a gente teve a ciência do advogado contrário, mas não teve a autorização do seu cliente. Tá? Então, aqui já, o artigo 34 já diz que há infração disciplinar nessa situação. E aí vem o artigo 36, inciso 1º. 36. A censura é aplicável nos casos de, inciso 1º, infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 30 e 29 do artigo 34. Então, do 1 ao 16 e depois o 29 do artigo 34. Então, ele diz que a censura vai ser aplicada nesses casos. Como o nosso inciso do artigo 34 é o inciso 8, está entre esses que são incluídos na infração de censura, na infração cometidas que vão sofrer ali censuras, tá? Censurar. Então, nesse caso, vai ser censura. Então, é uma infração disciplinar realizar entendimento ali com o cliente da parte contrária sem autorização do seu cliente. E essa infração disciplinar vai ser aplicável, nesse caso, a censura, tá? Então, é a junção desses dois artigos que diz aí pra gente. Aqui, vocês podem ver também que foi copia e cola do texto de lei, né? Ele diz que no caso ali de estabelecimento de entendimento sobre a causa diretamente com o cliente da parte contrária, sem autorização do seu cliente, é uma infração disciplinar, que foi exatamente o que está dizendo ali na questão 7, tá? E aí, a questão da censura, ali também é uma questão mais simples trazida pela lei, né? Vai ser censura nesses casos. Então, aqui, a alternativa também trouxe para a gente que vai ser aplicado a censura e não a suspensão, tá? Ou a exclusão também, como uma outra questão trouxe ali. Certo? Questão 8. As advogadas Hanna e Andressa, todas em situação regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional da OAB. Hanna é advogada há 2 anos e 6 meses, sendo sócia de uma sociedade simples de prestação de serviços de advocacia e nunca foi condenada por infração disciplinar. Já Andressa exerce a advocacia há 3 anos e 1 dia e constitui sociedade unipessoal de advocacia por meio da qual advoga atualmente e já foi condenada pela prática de infração disciplinar, tendo obtido reabilitação 1 ano e 3 meses após o cumprimento da sanção imposta. Considerando as informações acima e o disposto na lei número 8.906 de 94, assinale a afirmativa. A. Apenas Andressa cumpre os requisitos para ser eleita para cargo pretendido. B. Ambas cumprem os requisitos para serem eleitas para o cargo pretendido. C. Apenas Hanna cumpre os requisitos para ser eleita ao cargo pretendido. E D. Nenhuma das duas cumprem os requisitos para serem eleitas para o cargo pretendido. Aqui também valeria a leitura do Estatuto da Advocacia e da OAB, tá? Inclusive, essa lei é esse próprio estatuto, né? Que ele só colocou o número da lei, mas estava se referindo a esse estatuto, tá? Então, aqui seria interessante a leitura da letra de lei mesmo para a gente entender, porque aqui é uma questão mais específica, como eu disse, né? Então, para você saber em quais casos vão ser possível, né, as candidaturas ali para ser membro conselheiro, certo? Aqui, ó, o artigo 63 traz para a gente as questões, né, os requisitos, no caso, para serem eleitos esses conselheiros, né, membros do conselho ou conselheiro. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. E aí, o parágrafo 2º. O candidato deve comprovar regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos, certo? Então, quais são os requisitos?
o advogado precisa estar regularmente inscrito perante a OAB, né, em situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, ou seja, ele não pode ser um cargo que você pode ser exonerado à vontade do seu superior, né? Não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, ou seja, se você foi condenado por infração disciplinar, você já tem que ser reabilitado. E exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos, certo? E a gente vai analisar aqui a questão da Hannah e da Andressa. A Hannah, deixa eu voltar aqui, o computador está bem lento. Aqui. A Hannah é advogada há 2 anos e 6 meses. Pronto. Ela já não pode ser membro conselheira da seccional, porque ela não cumpre o requisito temporal para a candidatura. Né? A gente tem os outros requisitos preenchidos. Ela é advogada, então ela já está regularmente inscrita nos casos da OAB, está em situação regular. Ela trabalha numa sociedade de prestação de serviços, advogada, não foi condenada por infração disciplinar. Então, ela é advogada, então ela não ocupa um cargo exonerável, né? Ela não é, por exemplo, um membro da prefeitura, né? Aqueles cargos que são exoneráveis, né? Que são por indicação, enfim, que a qualquer momento eles podem ser exonerados. Não. Ela é uma advogada, trabalha numa sociedade simples de prestação de serviço de advocacia, e ela nunca foi condenada por infração disciplinar. Então, ela preencheria os outros requisitos. Apenas o tempo, né, o requisito temporal, ela não preencheu, então ela não pode ser candidata ao cargo de conselheira ou qualquer outro membro dos órgãos da OAB, certo? Agora, a Andressa, ela exerce advocacia há 3 anos e 1 dia, ou seja, o requisito temporal dela já foi preenchido. Constitui sociedade unipessoal de advocacia, por meio de qual advoga atualmente, ou seja, ela trabalha sozinha, então aqui ela também não tem nenhum cargo exonerável. Foi condenado pela prática de infração disciplinar, tendo obtido reabilitação 1 ano e 3 meses após o cumprimento da sanção imposta. Ou seja, ela sofreu infração disciplinar, mas foi reabilitada. E a gente viu ali que o artigo 63 diz que se ela tiver cumprido ali a reabilitação, não teria problemas, certo? Então, aqui ela preenche os requisitos para ser membra conselheira seccional de subseções, né? Então, aqui ela exerce a advocacia há mais de 3 meses, há mais de 3 anos, é reabilitada, né? Não ocupa cargo exonerável, porque ela trabalha sozinha, e ela é advogada, então a gente já subentende que ela está regularmente inscrita ali nos quadros da OAB, enfim, tem uma situação regular perante o OAB, certo? Então, aqui a alternativa correta vai ser a letra... Peraí, tá travando um pouquinho aqui. Apenas a Andressa, né? Então, vai ser a letra A. Isso mesmo, letra A. Apenas a Andressa cumpre os requisitos para ser eleita para o cargo pretendido. Aqui, no caso, só mesmo o lapso temporal, né? O requisito temporal que impede a Hannah de exercer a eleição, né? De ser eleita, concorrer, né? A eleição ali para ser membro conselheira da seccional ou de qualquer outra subseção. Certo? Então, aqui a gente já finalizou as questões de ética. São 8 questões, assim como no exame oficial. E a gente vai partir agora para a filosofia do direito. Lembrando que a questão 9 ela foi anulada por conta dela se tratar de uma tirinha e não ter sido trazida a tirinha aqui no nosso simulado, tá? Então, a gente já vai para a questão 10. Aqui eu acho que muita gente acha meio chatinha a filosofia do direito, mas é importante a gente frisar que são apenas 2 questões. Então, se você organizar certinho o seu tempo e tiver um tempo para se dedicar em filosofia do direito, é bem importante, porque a gente sabe que muita gente deixa de passar no exame de ordem por conta de 1, 2 questões. Então, assim, tendo conhecimento de filosofia do direito, você consegue ali, se você assim, né, parar ali nesses 38, 39 pontos, se você já tiver conhecimento de filosofia de direito, garantir as suas 2 questões, você garante ali a sua aprovação. Né? Muita gente fica pendurada ali no 38, 39, então
Pensa só, se você organizar certinho o seu tempo, conseguir se dedicar para a filosofia do direito, você pode ali não ficar, né, pendurado por conta de uma ou duas questões, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, porque são questões um pouco mais profundas, enfim, sim, mas são duas questões, são temáticas mais delimitadas, enfim, é lógico que se você tiver pouco tempo, não seria interessante você, né, entregar por questões que caem menos, enfim, são questões que a gente não vê muito na faculdade, ou se vê, a gente vê lá no começo da faculdade, mas enfim, tudo é organização. A gente tem alguns planos de organização de estudos, inclusive o cursinho da OAB oferecido aqui pelo curso do Unisal, tem alguns cronogramas, né? Então, assim, estuda primeiro essas matérias, depois essa, enfim, dedica X tempo para essas questões, para essas matérias. Então, se você tiver uma organização já, né, mais com maior tempo, você consegue organizar os estudos para fazer também as questões de filosofia, tá? Tudo é questão de organização, né? Mas, enfim, vale a pena, vendo que muita gente fica pendurado por por um ou dois pontos ali, tá? Então, vamos lá, questão 10. Imagine que você acorde e na porta da sua casa esteja pregado o seguinte aviso: as propriedades privadas foram declaradas públicas pelo decreto número 1 do governo revolucionário. Em breve haverá decisão sobre qual membro da sociedade ocupará sua residência. Mantenha seus bens de uso diário prontos para retirada imediata. Subir aqui porque travou um pouquinho. Em caso de necessidade de desocupação, hipótese em que outro imóvel lhe será indicado. Consoante as teorias filosóficas, avalie as assertivas abaixo e assinale a correta. Então vamos lá. A. Para os autores clássicos justnaturalistas, o decreto é perfeitamente aplicável e deve ser respeitado, uma vez que a propriedade, diferente da vida e da liberdade, não é considerado direito supraestatal. B. Os autores juspositivistas não se importariam com o conteúdo do decreto, mas sim com a autoridade que editou, se legítima, e com o arrimo do decreto em uma lei superior, caso em que deve ser cumprido independente da análise da justiça. C. Em um sistema pós-positivista que dota o direito de cunho científico, próximo das ciências naturais, questões subjetivas são afastadas do âmbito jurídico, remanescendo o que for objetivo, o decreto, assim como as demais leis. Será analisado como objeto exclusivo da ciência jurídica. D. Para o realismo jurídico, o decreto estabelece um direito em si que já é plenamente exercível de pronto, sendo que a decisão judicial apenas declara o direito pré-existente. Então, vamos entender. Aqui foi trazido para a gente 4 visões filosóficas, 4 teorias filosóficas relativas ao direito: justnaturalismo, justpositivismo, pós-positivismo e realismo jurídico. Tá? Se você entender essas teorias, se você tiver em mente, não precisa nem ser um conteúdo muito profundo, um conhecimento muito profundo nessas teorias, você conseguiria resolver a questão, né? Acaba sendo um pouco difícil porque a gente não consegue dedicar muito tempo e também na correria a gente acaba confundindo uma teoria com outra. Eu fiz aqui um resuminho bem breve das 4 teorias, que a gente consegue, com esse próprio resuminho, a gente já consegue entender o porquê da questão que está correta, tá? Só para adiantar, a questão B, que fala do positivistas, está correta. E a gente vai entender o porquê. A letra A, ela fala o seguinte, ó: para os autores clássicos justnaturalistas, o decreto é perfeitamente aplicável e deve ser respeitado, uma vez que a propriedade diferente da vida e da liberdade não é considerada direito supraestatal. Por que essa questão está incorreta? Essa alternativa está incorreta. O justnaturalismo, ele diz que os direitos universais e imutáveis inerentes à natureza humana são independentes das normas estatais. Ou seja, todo direito que for relativo à natureza humana são direitos universais e imutáveis, certo? Então, a questão da vida, da liberdade, da propriedade, são alguns desses exemplos que são universais e imutáveis porque são inerentes à natureza humana.
certo? Então, as normas trazidas pelo Estado, elas não são estatal, ela não pode ser superior a um direito da vida, o direito de liberdade, o direito de propriedade, porque esses direitos, eles já são direitos universais, são direitos imutáveis da natureza humana, certo? Então, a norma estatal, ela pode ser estabelecida, mas ela não pode ser superior a essas questões, certo? O justnaturalismo, ele prega isso, a natureza humana, enfim, aborda questões relativas a esses assuntos. Então, ele prega que a vida, a liberdade, a propriedade, enfim, outras questões também relacionadas a essas, mas principalmente a vida, a propriedade e a liberdade são superiores às normas estatais, certo? Nessa questão, ele diz que ele mostra, né, que a propriedade ela está sendo colocada abaixo das normas estatais, porque há uma norma estatal, há um decreto do governo que diz, olha, você perdeu sua propriedade, organize suas coisas para depois a gente indicar uma outra propriedade para você. Ou seja, a propriedade do ser humano está sendo violada por uma norma estatal, certo? Então, aqui está totalmente contrário ao que os autores justnaturalistas dispõem, certo? Está aqui uma balança contrária. No caso, seria a norma estatal abaixo do direito da propriedade, e não como está acontecendo nessa questão, que o direito de propriedade está sendo colocado abaixo das normas estatais. E aí a alternativa A diz o seguinte: para os autores clássicos justnaturalistas, o decreto é perfeitamente aplicável. Não é perfeitamente aplicável. Está dizendo o contrário que a teoria diz. E deve ser respeitado, uma vez que a propriedade, diferente da vida e da liberdade, não é considerado direito supraestatal. Está errado. A propriedade também é um direito considerado supraestatal. Então, por isso que essa questão está incorreta, porque aqui não é perfeitamente aplicável de acordo com a teoria justnaturalista. Tá? Então, alternativa incorreta. Vou pular para C, porque a gente sabe que a B está correta e depois a gente volta, tá? Na C, ela diz o seguinte: em um sistema pós-positivista, que dota o direito de cunho científico, próximo do modelo das ciências naturais, questões subjetivas são afastadas do âmbito jurídico, permanecendo o que for objetivo. O decreto, assim como as demais leis, será analisado como objeto exclusivo da ciência jurídica. O pós-positivismo, ele diz que, primeiro a gente tem que entender o que é o positivismo, né? O positivismo. O positivismo, ele diz o seguinte, ele diz que criado pelo Estado, ele vai depender do procedimento legal e não das questões sobre moral e ética. Ou seja, é interessante para o positivismo a questão de como a lei foi criada, por quem foi criada, se ela está obedecendo os procedimentos legais, certo? Então, foi criado pelo Poder Legislativo, ela está seguindo certinho esse procedimento legal, certo? Então, ele vai preocupar com a forma da qual essa norma foi criada, por quem foi criado, quando foi criado, enfim, se está respeitando os procedimentos legais. Pouco vai importar a questão da moral e da ética, certo? E até alguns doutrinadores trazem os exemplos de que para os positivistas, até a questão da morte, né, de uma outra pessoa matar uma outra, ela pode ser considerada adequada com a lei. Então, se o Poder Legislativo criar uma lei dizendo o seguinte, olha, você pode matar. Se foi criado essa norma de acordo com os procedimentos legais, ela vai ser válida. Ela não vai ser questionada do ponto de vista positivista, certo? Porque ela vai ter respeitado o procedimento legal. Aqui ela não vai se importar com a moral, com a ética. Ela não vai dizer o seguinte, olha, essa lei, ela não pode ser aplicável porque ela é antiética, ela é errada, ela não é justa. Não, ela não vai se importar. Na teoria positivista, né? Para os positivistas. Ele não vai se importar com essa questão de justiça ou com a questão ética ou moral, certo? Que ela vai estar preocupada com o procedimento legal. Está respeitando o procedimento legal? Foi criado pelo poder competente? Enfim, se sim, independe a questão ética, certo? Já o pós-positivismo, ele entende o seguinte, ele entende que para a lei ela ser aplicável e ela ser coerente, né, além dela respeitar o procedimento legal, ela também tem que observar as questões éticas e morais, certo? Então, ela junta essas duas visões. Respeita o procedimento legal? Respeita. Ao mesmo tempo, respeita
a ética e a moral? Respeita. Ah, então ela é válida, ela é coerente, ela é certa. Enfim, entenderam? Então, a gente tem de lado o positivismo, que só se preocupa com o procedimento legal, e de outro lado o pós-positivismo, que se preocupa além da questão de procedimento legal. Ela vai se preocupar também com a ética e com a moral. E aqui, ó, a alternativa C diz o seguinte: um sistema pós-positivista que dota o direito de cunho científico, próximo do modelo das ciências naturais, questões subjetivas são afastadas. Questões subjetivas são afastadas, as questões de ética, de moral, enfim, não são afastadas, então está errada. Permanecendo o que for objetivo, que é o decreto em si, né? E as demais leis, que serão analisadas com o objetivo exclusivo da ciência jurídica. Enfim, está dizendo então que vai ser só analisado a questão científica, ou seja, a questão do procedimento legal, né? Só essa discussão do procedimento legal. Tá errado, ele não vai analisar só a questão científica, ele vai também se preocupar com as questões éticas, com as questões morais, que são essas questões subjetivas, certo? Não, por isso que essa questão está errada. E aí a gente tem a letra D, que fala o seguinte: para o realismo jurídico, o decreto estabelece um direito em si que já é plenamente exercível de pronto, sendo que a decisão judicial apenas declara o direito pré-existente. O realismo jurídico é uma teoria que diz que o direito ele não deve ser abstrato. Então, a gente não tem que analisar só a questão abstrata. O direito ele não pode ser aplicado levando em consideração uma realidade abstrata. Ele vai ter que considerar o cenário social, a realidade social, o contexto social e as consequências sociais dessa lei, certo? Então, a lei apenas existir lá no texto legal, na Constituição, na legislação específica, ela não vai ser aplicável de pronto. Ela vai ter que levar em consideração a realidade, o contexto social, né? A gente tem o realismo jurídico bastante palpável no direito americano. Há muito do dia a dia do direito americano, ele é pautado nas decisões judiciais, né, na jurisprudência. Então, a gente vê que o direito ele é muito mais aplicado à realidade, porque ele já se pauta de decisões judiciais. Então, ele pegam decisões judiciais anteriores e aplica, levando em consideração o contexto social semelhante. Então, olha, a gente tem que aplicar essa decisão judicial, porque no contexto, não no mesmo contexto, mas num contexto social semelhante, levando em consideração partes que são semelhantes, né, que têm características semelhantes, enfim, vão aplicando essas semelhanças, vão verificando essas semelhanças para a aplicação dessa decisão judicial. Então, a gente consegue perceber com muita mais facilidade esse realismo jurídico, certo? Porque ele vai levar em consideração uma decisão judicial por conta do seu contexto social, por conta das consequências sociais que a gente vai ter verificado por conta daquela decisão anterior, enfim. Então, a gente consegue ver com mais clareza esse realismo jurídico trazido para a aplicação do direito, e não uma lei em si, como a gente tem, por exemplo, no Brasil. É lógico que a gente também tem o realismo jurídico, mas a gente se pauta muito na legislação abstrata, né? Então, a gente tem o Código Civil dizendo pipipipopopó. Enfim, é uma legislação mais abstrata, e aí a gente tenta trazer ela para a aplicação da vida prática, certo? Mas, assim, a gente também tem as jurisprudências, enfim, mas a gente verifica que o realismo jurídico ele é muito mais... ele talvez esteja um pouco mais distante do que em relação em outros países que têm essa aplicação de jurisprudência muito mais forte, certo? Então, voltando aqui para a questão, ele diz que para o realismo jurídico, o decreto estabelece um direito em si, já que é plenamente exercido de pronto. Não, é totalmente contrário, né? A gente tem aqui na questão falando que houve um decreto do governo e aí ele vai ser já foi pregado lá na porta esse decreto, enfim, tem que ser aplicado. Esse decreto ele não foi ele não considerou ali a realidade social, as consequências em relação àquele indivíduo. Foi uma norma criada abstratamente, certo? Porque ele não está levando em consideração a realidade de todos os afetados
por ela. Ele não vai levar em consideração Joãozinho, a Mariazinha, papipi, papapó. Não, ele foi levando em consideração uma noção geral das suas consequências, não as suas consequências de forma delimitada, assim como prevê o realismo jurídico, né? Que diz que tem que ser levado em consideração a realidade social, e aí, obviamente, de todos os afetados, enfim. Aqui ele foi levando em consideração uma realidade abstrata de todo mundo de uma forma genérica, certo? Então é por isso que o realismo jurídico ele não poderia prever ali, o direito em si naquele decreto, né? Ele teria que levar em consideração todas as realidades, todos os contextos sociais das pessoas e dos indivíduos em si, né, afetados por ela, tá? Então, por isso que a gente vê ali bem distante do realismo jurídico. E aí a gente tem a B, que é a questão correta, que diz o seguinte: os autores juspositivistas não se importariam com o conteúdo do decreto, mas sim com a autoridade que editou, se legítima, e com a rima do decreto em uma lei superior, caso em que deve ser cumprido independente da análise da justiça. Foi exatamente o que a gente viu, né? A gente viu que o juspositivismo ele se preocupa mais em relação à forma, se aquela lei ela está preocupando, se ela está respeitando o procedimento legal, independente do senso de justiça, de ética ou de moral. Tá? Então, é exatamente o que o texto da questão 2 diz, da alternativa B diz, que eles não se importariam com o conteúdo do decreto, mas sim se a autoridade que editou é competente, certo? E também se ela tem arrimo numa lei superior, enfim. Então, ele não vai se importar com a análise da justiça, do senso de justiça, do senso de ética, do senso de moral, mas sim com o respeito ao procedimento legal, tá? Então é isso, por isso que a alternativa B está correta. Agora a gente vai ver a questão de direito constitucional, tá? Uma reforma na Constituição foi realizada e passou a ser inserido um novo direito social. A norma constitucional é classificada como eficácia limitada, necessitando de complementação legislativa para a produção de todos os seus efeitos. Marta, indignada com a demora da complementação e impossibilitada de usufruir o direito constitucionalmente garantido, consulta o advogado especialista em direito constitucional para ingressar com a medida judicial subjetiva cabível para combater a norma legislativa. Para combater a mora legislativa, seria cabível: A. Mandado de segurança. B. Habeas corpus. C. Mandado de injunção. E D. Habeas data. Deixa eu só ver se meu microfone tá ligado, porque eu tô com medo de não tá ligado. Tá ligado? Tá. Qual remédio constitucional, então, vai ser cabível aqui para combater essa mora legislativa? Aqui eu acho que tá fácil, porque as questões de remédios constitucionais são mais lógicos, e aqui também está pedindo para a gente indicar qual remédio constitucional vai ser o combatível para a mora legislativa, e não trazendo o mesmo remédio constitucional, mas com detalhes assim que diferenciam uma alternativa de outra, né? Aqui ele já está perguntando direto qual é o remédio constitucional, então já se torna um pouco mais fácil, né? Aqui, então, a alternativa correta é a letra C, que é o mandado de injunção. A gente sabe, vamos lá. Primeiro, a questão, ela diz que há um direito constitucional de eficácia limitada e que não foi editado nenhuma lei para complementar, para fazer com que esse direito constitucional fosse usufruível. Então, há um direito constitucional, mas não tem uma lei infraconstitucional editada ali, delimitando de como vai ser usufruído esse direito, certo? Então, nessa questão, como há mora legislativa para a edição de uma lei que complemente esse direito constitucional, qual o remédio constitucional vai ser cabível? A gente sabe que não vai ser o habeas corpus, né? Que não se trata aqui de liberdade, de uma prisão justa, enfim, não é o habeas corpus. Não é o habeas data, porque a gente sabe que o habeas data é um remédio constitucional que a gente impetra visando o acesso a uma informação, a ratificação de informações pessoais em banco de dados públicos, enfim, não é habeas data. Mandado de segurança a gente impetra quando há um direito líquido e certo sendo atacado. Aqui também não há um direito líquido e certo, né? Há aqui um direito constitucional que não foi que não teve não teve editado lei infraconstitucional para delimitar como vai ser
usufruído esse direito, certo? Então, caso vocês não entendessem o que é o mandado de junção, por eliminação, já conseguiria resolver essa questão, tá? Mas aí, só para a gente ter certinho a justificativa normativa, a gente vai lá para a Constituição, no artigo 5º, seu inciso é o inciso 71. Então, artigo 5º. Só um minutinho, vamos voltar aqui. Artigo 5º, porque o artigo 5º é enorme. Ainda bem, né? Artigo 5º. (50, 70, 71). Aqui. Artigo 5º, inciso 51. Consider-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, aqui o inciso ele já diz, que vai se conceder o mandado de injunção, né? Vai ser impetrável o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, então, falta de norma infraconstitucional, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Ou seja, há uma falta de lei regulamentadora de algum direito constitucional, a gente impetra o mandado de injunção. Simples assim, certo? Então, artigo 5º, inciso 71 da Constituição, tá? Então, vamos voltar aqui. Alternativa é a letra C, certo? Agora vamos para a alternativa 12. Mateus, em bate-papo com o advogado César, afirmou que uma Constituição poderia ser classificada como semi-rígida. No entanto, ele não havia compreendido muito bem o teor daquela afirmação. Visando sanar a dúvida de Mateus, o renomado advogado constitucionalista afirma que a Constituição classificada como semi-rígida, é aquela em que a parte do seu texto pode ser modificado por um processo legislativo mais difícil, enquanto outra parte pode ser modificada por um processo semelhante aos das leis comuns. B, é aquela que a modificação do seu texto ocorre por um procedimento mais dificultoso do que as demais leis comuns. C, é a que pode ter seu texto modificado pelo procedimento legislativo ordinário. E D, é aquela em que seu texto não é claro nem objetivo. Aqui, gente, seria um conceito mais doutrinário. Quando a gente estuda lá a classificação da Constituição Federal, a gente tem algumas classificações. Entre elas, a gente tem a classificação da estabilidade da Constituição, certo? Então, a gente tem outras classificações. É uma Constituição escrita, é uma Constituição... enfim, tem várias classificações. Entre elas, a gente tem a estabilidade. Então, aqui é importante que a gente tenha esses conceitos, essas classificações doutrinárias para conseguir resolver a questão, certo? E aí a gente tem a Constituição separada entre rígida, semi-rígida ou flexível, né? Então, a Constituição, ela, para ser alterada, ela tem um processo muito dificultoso, para ser alterada a Constituição é muito difícil, o procedimento é muito dificultoso, a gente tem a Constituição rígida. Se a alteração, a modificação da Constituição tem um procedimento mais facilitado, mais próximo das edições de leis comuns, a gente vai ter uma Constituição flexível. Se a gente tem uma Constituição que parte dela tem um procedimento muito mais dificultoso do que as leis comuns, e outra parte, um processo mais semelhante ao procedimento para a edição de normas comuns, a gente vai ter uma Constituição semi-rígida. Então, parte é mais difícil, parte é mais fácil. E é exatamente o que a alternativa A diz para a gente. A Constituição semi-rígida é aquela que parte de seu texto pode ser modificado por um processo legislativo mais difícil, enquanto outra parte pode ser modificada por um processo semelhante aos das leis comuns, certo? E aí você pode perguntar, a Constituição de 88, ela é rígida, ela é semi-rígida? Gente, grande parte, eu acho que até a maioria da doutrina diz que a nossa Constituição é rígida, porque ela
para ser alterada, ela tem um procedimento muito mais complexo do que para a edição de uma legislação comum, para uma norma comum. Então, a gente tem lá a emenda à Constituição, e aí a gente tem um quórum diferenciado, enfim, tem um procedimento mais dificultoso do que uma lei ordinária, por exemplo, que não precisa de um quórum né, muito mais complexo, enfim. Então, muitos doutrinadores dizem que a nossa Constituição ela é rígida, porque ela é mais dificultoso, o seu procedimento para alteração, né? E alguns outros autores, alguns outros doutrinadores dizem que a nossa Constituição é semi-rígida, né? Ao passo que, por exemplo, o artigo 60, eu acho que trazem as cláusulas pétreas da Constituição, enfim, aí a gente não pode alterar essas cláusulas, né? A gente não pode diminuir o rol de cláusulas pétreas na Constituição, então seria mais dificultoso o procedimento para modificação de questões relacionadas a essa, né, de parte da Constituição semelhantes a essas. Mas aí a gente tem outras, né, os outros artigos da Constituição que dizem não, né, que a gente consegue fazer a modificação. A gente tem a emenda constitucional, enfim, ou a gente consegue uma alteração que não atende o mesmo procedimento para edição de uma legislação ordinária, de uma lei ordinária, mas ela é parecida, né? Alteraria ali só o quórum. Então, alguns doutrinadores dizem que, por conta da gente ter questões que são mais difíceis e outras questões que são mais semelhantes ao procedimento de uma lei ordinária, a nossa Constituição seria semi-rígida, certo? Então, é uma discussão, né? Como é um conceito doutrinário, a gente sempre vai ter visões diferentes. Mas aí, eu acredito que a maior parte da doutrina diz que a nossa Constituição ela é rígida, mas a gente tem também os doutrinadores que dizem que ela é semi-rígida, certo? Por conta mesmo do que diz a alternativa letra A, que parte dela pode ser modificada para um processo legislativo muito mais complicado, muito mais complexo, e outra não, outra é mais semelhante ao que a gente verifica para a edição de lei comum, de lei ordinária, tá? E agora a gente vai para a nossa última questão aqui da nossa monitoria, né? A questão 13. Determinado presidente da República encaminhou à Câmara dos Deputados um projeto de lei. A proposta foi aprovada com emenda parlamentar. Diante disso, o presidente deixou de sancionar o projeto. Com base no sistema jurídico constitucional vigente, é correto afirmar que a. Ao deixar de ser expressamente sancionado pelo presidente da República, o projeto de lei será tacitamente sancionado decorridos 5 dias. B. Ao deixar de ser expressamente sancionado pelo presidente da República, o projeto de lei será tacitamente sancionado decorridos 10 dias. C. Ao deixar de ser expressamente sancionado pelo presidente da República, o projeto de lei será tacitamente sancionado decorridos 15 dias. E D. Havendo sanção tácita, descabe o ato de promulgação da lei pelo chefe do Poder Executivo, devendo a lei ser promulgada pelo presidente do Senado em 72 horas, sendo que se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Bom, então aqui a gente tem uma lei que foi encaminhada pelo presidente da República à Câmara de Deputados, e aí a proposta ela foi aprovada com emenda parlamentar. E aí esse projeto de lei ele voltou ao presidente da República para ser sancionado, certo? Aí o presidente da República aí a gente tem as questões, né? Se o presidente da República não sancionar, nem sancionar e nem vetar, né? Mas o caso é que ele só traz a sanção. Então, se ele não sancionar, o que vai acontecer? A questão correta aqui vai ser a letra C, que diz o seguinte, ó, ao deixar de ser expressamente sancionado pelo presidente da República, ou seja, o presidente não vai fazer nada, ele não vai nem sancionar e nem vetar. O projeto de lei será tacitamente sancionado decorridos 15 dias. Tá? Então, aqui são 15 dias. A gente tem dois tipos de sanção, né? Sanção tácita e a sanção expressa. A sanção expressa é aquela que o presidente da República ele vai sancionar expressamente. Ele diz, olha, eu sanciono o projeto de lei X. E aí a gente tem a tácita, que é na falta de sanção ou de veto expressos, né? A gente vai considerar sancionada esse projeto de lei, porque se você não fez nada, então quer dizer que você concorda, né? O famoso quem cala consente. E aí a gente tem na Constituição um prazo de 15 dias. Então, o prazo para a sanção tácita é a única diferença entre a alternativa A, B e C, né? A gente tem 5 dias, na B, 10 dias,
ser 15 dias. Então, aqui é o caso de 15 dias, tá? Assim como dita a Constituição Federal, já vou mostrar para vocês. E a D, ela diz que, havendo sanção tácita, descabe o ato de promulgação. Ele já está indo para a casa de promulgação. A gente tem a sanção, né, o sancionamento, e a gente tem a promulgação. A sanção seria o chefe do executivo dizer o seguinte: eu aprovo essa lei. Então, ele só está aprovando o conteúdo da norma. E a promulgação é a publicação daquela lei. Então, ela vai fazer com que aquela lei ela seja válida, ela seja vigente, né? Então, a lei ela está sendo publicada, então ela está sendo trazida né, os indivíduos para ser vigente, para fazer parte, né, do mundo jurídico, para ela ter vigência no mundo jurídico, certo? Para ela ter os seus efeitos vigentes no mundo jurídico. Então, essa é a diferença de funcionamento, né, de sanção e de promulgação. Na sanção, o chefe do executivo só diz se ele concorda. Diz, olha, concordo com essa lei está aprovada. E na promulgação, a gente tem a publicação, então seus efeitos vão ser trazidos ao mundo jurídico, tá? Aqui ele diz que, havendo sanção tácita, descabe o ato de promulgação da lei pelo chefe do Poder Executivo. Não. Como eu disse, a sanção e a promulgação são atos diferentes. Na sanção, a gente vai ter dizendo se ele concorda ou não concorda. Mesmo que seja uma sanção tácita, ainda a gente vai ter o ato de promulgação, certo? Então, mesmo que o presidente nada diga sobre a sanção ou veto, a gente vai ter a promulgação depois cabível a ele também, porque são atos diferentes. Olha, se ele não disse nada sobre a sanção e houve a sanção tácita, tudo bem, esse primeiro ato foi sanção tácita porque ele não se posicionou. Mas aí a gente tem um outro ato, a promulgação. E aí a gente tem a promulgação. Caso não haja promulgação pelo presidente da República, aí a gente vai ter lá esse ato sendo repassado, né, para o pelo presidente do Senado, mas aí nem é o prazo de 72 horas, são 48 horas, tá? Se não for promulgado em 48 horas, aí a gente tem a promulgação pelo presidente do Senado, e não havendo a promulgação por ele, a gente tem essa sequência, né? Mas aí, então, não é uma substituição automática. Ele não sancionou, então vai ser uma sanção tácita e já promulgada pelo presidente do Senado. Não. Caso, tudo bem, houve a sanção tácita, aí a gente vai ter ali aberto o prazo para promulgação pelo chefe do executivo, pelo presidente da República. Depois, respeitados os prazos de 42 horas, caso nada ele o faça, a gente vai ter a promulgação pelo presidente do Senado, tá? Mas não é automático assim, não sancionou, vai ter a promulgação pelo presidente do Senado. Não, tá? A gente vai ver lá no artigo 66 da Constituição, ó. Vou abrir aqui. 38. 66, parágrafo 3º. Então, 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Ou seja, aquiescendo, ele concordar, ele vai sancionar, certo? E aí tem um parágrafo 3º. Parágrafo 3º? Decorrido o prazo de... parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará a sanção. Ou seja, a casa que concluiu a votação, né, vai enviar o projeto de lei para o presidente da República, para que ele, se concordando, sancionar. Caso ele não sancione no prazo de 15 dias, caso nada ele diga, né, aqui traz como silêncio, o silêncio do presidente da República importará a sanção. Então, no silêncio, vai ser sancionado tacitamente, certo? E aí tem até aqui o parágrafo que fala sobre depois o presidente do Senado, enfim. Esqueci de separar aqui, mas, enfim, depois eu... Bom, eu não separei aqui o artigo,
Mas, enfim, aí a gente depois tem um caso da promulgação, né? Caso o presidente da República não promulgue no prazo de 48 horas, a gente vai ter o presidente do Senado fazendo a promulgação, né? E aí, se ele não fizer, a gente vai ter aqui, ó. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, que é o caso da... Aqui o 3º a gente leu, que é a sanção tácita, e o 5º, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Enfim, nesses dois casos, se o presidente da República não promulgar em prazo de 42 horas, o presidente do Senado a promulgará. E se esse não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo, certo? Então a gente tem essa sequência, mas no caso de promulgação. Então não é automática. A gente viu que não é automática, porque fala, se a lei não for promulgada dentro do prazo de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, né, que é a sanção tácita, enfim, aí esse outro caso do artigo do parágrafo 5º, aí a gente vai ter, no prazo de 48 horas, a promulgação pelo presidente do Senado. Se esse não fizer, a gente vai ter a promulgação pelo vice-presidente do Senado, tá? Então, é por isso que essa questão, por isso que é correta, porque ele fala que, havendo sanção tácita, descabe a promulgação pelo chefe do Poder Executivo. Não, certo? Tem a promulgação pelo presidente da República. Se esse não fizer no prazo de 48 horas, aí sim a gente vai ter repassado ali esse ato para o presidente do Senado, certo? Então, gente, foi isso. Hoje a gente vai ter continuação. Eu acho que, enquanto a gente estava tendo essa live, os outros monitores já estavam fazendo correção de outras questões, então, provavelmente vocês vão assistir pelo YouTube para ter completa aí essa correção, tá? Qualquer dúvida pode mandar para mim no WhatsApp, no Instagram, pode comentar no YouTube, que a gente dá uma olhadinha também nos comentários, que a gente está à disposição, tá certo? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.